E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos respirar fundo aí, né? E nesse vídeo nós vamos tratar aqui, eu fiz um apanhado, né? De algumas reações aí depois da sentença Mestre dos Magos, né? Da Corte Constitucional. Então sumarizei alguma coisa, inclusive achei um texto muito bacana que eu vou compartilhar com vocês, que foi publicado na Jus Brasil, uma análise, né, feita da sentença aí, que inclusive vem a confirmar algumas coisas que a gente já tinha falado sobre a sentença que eles deixaram no ar, né? Muito engraçado que a gente acaba fazendo uma leitura leiga, né? E depois começa a alinhar com a questão técnica, tá? Quero fazer aqui os agradecimentos aos membros. Meu muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês são os nossos patrocinadores. Tem acesso à área fechada do Discord, então se você é membro e ainda não ativou esse acesso, entre no Discord, siga as instruções lá. E muito importante, aqui ó, lista de planejamento, eu deixo sempre na descrição do vídeo também, né? Então, se você está assistindo esse vídeo depois que saiu para o público, quer se tornar membro do canal, ter acesso, fazer um teste, tem um botãozinho aí, seja membro, né? Faz um teste por 7 dias que eu garanto que você vai gostar. E também quero agradecer todo mundo que comenta, todo mundo que dá like, meu muito obrigado. Se você não está inscrito no canal, aperta aí no inscrever e nos ajude a chegar a mais pessoas, né? O YouTube entregar os nossos pensamentos e os nossos comentários aqui a mais pessoas, tá bom? Então, gente, tem um texto aqui que eu sumarizei, né? Que é a reação dos italianos, e eu odeio essa palavra, ítalo-descendentes, né? Porque é uma coisa meio maluca, né? Porque todo mundo que é italiano é ítalo-descendente, né? Então as pessoas, esse é italiano, mas esse é ítalo-descendente, porque o meu bisavô era italiano, é tudo maluco, essas coisas. São essas, como é que eu vou dizer, esses empurrãozinhos que vão levando as pessoas a caírem em conto da carocha de Ministro e os Barques, querer diferenciar, né? Então, gente, teve uma reação, né, ao redor do mundo, óbvio, nós da bolha italiana aqui, achando que é só no Brasil, né? A gente fica muito assim, mas só o brasileiro que quer, não sei o que, não sei o que. É falácia isso aí. A reação vem de tudo quanto é lugar. Tem Argentina, tem Chile, tem Estados Unidos, tem Canadá, tem Austrália, tem tudo, né? Mas são reações adversas, vamos chamar assim, né? Nós temos aí gente que está aliviada, então nós vamos falar disso aí. O que mudou, né? As decisões, né, da Corte Constitucional, elas mexeram profundamente com a comunidade italiana, óbvio, né? É uma questão global, como eu falei para vocês, não é só Brasil, tem milhões de pessoas aí que estão acompanhando esse caso, cada uma dentro da sua bolha do seu país, né? Claro que o Brasil acaba tendo destaque porque é a maior comunidade italiana fora da Itália, ponto, né? Então, teve a turma que ficou no grupo que está com alívio, né? Por quê? Porque a sentença, né, a corte reafirmou que para quem já tinha um processo em andamento, né, os descendentes que nascem italiano por direito de sangue, mantendo a transmissão da cidadania, mesmo sem vínculo territorial direto com a Itália. A maluquice, mas botaram isso na sentença. E também garantiu que os processos iniciados até 27/3 seguem as regras antigas sem novas restrições. Gente, isso aí é um princípio jurídico básico. É a segurança jurídica, imagina a loucura, né? Tem gente entrando em loucura, já falei, porque agora eles vão pedir B1, agora eles vão caçar quem já reconhece. Nossa, gente, aí também virou uma maluquice, né? E aí, qual foi a reação global, né?
Um alívio enorme de quem já estava com o processo em andamento, né? Aí teve uma sensação de vitória jurídica e advogados, associações aí de ítalo-descendentes, que o pessoal chama, e também teve crítica, né, de grupos italianos que defendem critérios mais rígidos. Acreditem se quiser. Tem grupo querendo, tipo, aquela turma de eu já fiz, dane-se os outros, né? Aí nós temos aqui novas regras, né, que a corte confirmou. Aí a gente entra num detalhe que nós não sabemos ao certo, porque se a corte tivesse feito realmente, confirmado tudo, por que eles vão analisar os outros dois casos aí? Mas enfim, que a corte confirmou o decreto-lei, né, que introduz limites no reconhecimento da cidadania italiana, e a decisão não retira cidadanias já reconhecidas. Né? Como eu falei para vocês, o pessoal está entrando nessas maluquices. Torna mais difícil obter o reconhecimento daqui para frente. Aí qual foi a reação global aí? Preocupação e frustração, claro, né? E aí já gerou um debate intenso. E também o pessoal tá com temor aí que vá prejudicar as novas gerações. Tudo ninguém sabe, né? Porque ficou um negócio tipo assim, não é, como eu falei no vídeo, não é, quem sabe, porém, quem sabe todavia, né? E por fim, né, como eu falei para vocês no início do vídeo, nós temos aqui uma interpretação jurídica no site da Jus Brasil. Vê que o negócio está tão, né, que até saiu no Jus Brasil. Que inclusive foi apontado nessa interpretação, que até falei no vídeo, né, que a sentença também reforçou os princípios clássicos do ius sanguinis. Como não pode prescrever, né? Que o direito de reivindicar você reivindica a qualquer tempo, né? E aí deixou a porta aberta para futuras contestações na lei. Vou deixar o link aqui para vocês lerem, né? Então, só para fazer um resumo, como foi a reação, né? O descendentes com processos antigos, alívio. Quem ainda não iniciou o processo tá, obviamente, ansioso, frustrado, tá pistola, né? E as comunidades italianas na Itália têm divisão. Parte apoia, parte não apoia a restrição do ius sanguinis, né? Quem apoia lá na Itália, desculpa, né? Não enxerga o que está acontecendo. E aí, entre os advogados e consultores, é otimismo cauteloso. Eu fiz aqui uma tabelinha, né? Porque agora as sentenças individuais elas vão, né? E por que isso importa tanto, né? Porque o Brasil tem mais de 30 milhões de italianos aí, né? A maioria não reconhecida. E a cidadania italiana é vista como resgate cultural, apesar do que a maioria que acreditou, né, nos ministros e os Barques acha ao contrário. E também, claro, é uma oportunidade de mobilidade internacional, né? Óbvio, é um direito, né? E mudanças no ius sanguinis, obviamente, que afetam todo mundo, né? Inclusive, muita gente que já reconheceu está presa aí num limbo maluco porque não consegue registrar o filho. Isso não só no Brasil. Tem casos de criança que nasceu na Alemanha, aí no outro dia a criança nasceu, no dia ou um dia depois do decreto, os pais foram lá no consulado registrar, o consulado não quer registrar. Até teve um comentário aqui no canal que a pessoa falou, cara, lá o pessoal do hospital, do oficial alemão, eles não acreditam, eles acham que a gente tá maluco, mas, né? Porque pegou bem o início do decreto. Então, gente, assim, com esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês que não é só a nossa bolha, né? Apesar que a bolha do Brasil com certeza é a maior, né? Mas para vocês entenderem, porque na nossa bolha, na verdade, todas as bolhas têm isso, né? Tem a turma, né? Seja a turma cosplay, turma que não sabe, né? A turma do recalque, que não tem o direito e que, se eu não tenho, quero que você... É aquela coisa do siri, que quer sair da panela e o outro siri quer puxar ele para dentro da panela, né? Mas existe a tal da narrativa, não é italiano, tem vergonha de ser brasileiro, né? E as pessoas confundem essas coisas. E aí tem um pouco disso também nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem no Canadá, né?
mas é menos. No Brasil parece que o negócio pega mais, né? Nos Estados Unidos o pessoal pega mais assim, porque era o teu quadravô, era o teu trisavô, o teu trisavô que era italiano e não sei o quê, né? Essa turma aí, nos Estados Unidos é engraçado, né? Porque como lá é o Iussoli, né? O filho de um cidadão dos Estados Unidos que nasce no Brasil, tá? Ele tem uma cidadania mais fraca do que um filho de uma pessoa que se naturalizou nos Estados Unidos e o filho nasceu nos Estados Unidos. A cidadania do filho do cidadão dos Estados Unidos, que o pai dele que veio não sei quantas gerações, e nasceu fora dos Estados Unidos, ele não tem uma cidadania protegida pela Constituição. Ele tem uma cidadania, como é que eu chamo? É do Congresso. Ele tem uma cidadania condicional. Ele só vai poder transmitir a cidadania se ele atender a algumas condições. Se ele, por exemplo, nunca sair do Brasil, né, não morar X período de tempo dentro dos Estados Unidos, ele não transmite. A loucura, né? Então, mesmo no continente americano, que é um continente que foi colonizado por nós, europeus, né? Isso já, hoje em dia, já está fazendo uma maluquice. Tanto é que existe um movimento dentro dos Estados Unidos, né, para se mudar isso aí. Os Estados Unidos, ele quer implementar o ius sanguinis. Ele quer reconhecer a cidadania desde que um dos pais seja já cidadão, para acabar com essa loucura, né? Para vocês verem que os países que já entenderam, né, já estão se movimentando. Inclusive o Brasil já é bem evoluído nessa parte, porque o Brasil tem os dois sistemas, né? Se o filho do brasileiro nasce fora e ele tem um dos pais brasileiro, ele é brasileiro, né? Eu não sei, até poderia pesquisar, vocês podem pesquisar, de casos de tipo assim, nasceu o filho, aí o pai não registrou, depois passou uma geração, eu não sei, sinceramente, como que fica se tiver esse salto geracional, né? Se o pai não registrou, daí depois o pai morreu e aí você tem que registrar, tipo acontece com a Itália, né? Teria que ser pesquisado, tá bom? Se vocês tiverem mais informações, postem no vídeo e eu fui. Tchau!